Tá no ar mais um De Bem com Você, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo! E hoje a nossa conversa é sobre o peeling de fenol, um procedimento que promete o rejuvenescimento facial, e quem já está aqui no estúdio é a dermatologista Laura Salles e ela vai responder as principais dúvidas, então vem pra cá, fica com a gente, o De Bem com Você tá começando agora! Então vamos lá, né, Laura, entender melhor esse assunto aqui, porque o peeling de fenol é um tema que está em alta. Mas antes da gente falar das indicações, né, falar do passo a passo desse procedimento, explica pra gente o que é o peeling, né? Acho que é importante a gente começar por aqui. Então, o peeling, né, como o do fenol, consiste em passar uma substância química ou fazer uma abrasão na pele para estimular colágeno, né? Então, assim, a gente tem o peeling químico, tem o peeling que a gente chama de peeling cirúrgico, né? Existem vários tipos. E dependendo da indicação, a gente faz, né? Tem uma indicação para cada um. Ah, entendi. Então, é individualizado mesmo. Sim. Cada pessoa vai ter uma indicação. Assim, a principal diferença entre eles, qual que é? Não, então, assim, na verdade, a diferença é onde que eles vão na pele. Então, assim, o peeling superficial, ele pega somente uma camada da epiderme. O peeling médio pega um pouquinho mais embaixo. E o peeling, como o caso do fenol, que ele é o mais, que a gente chama de peeling cirúrgico, ele tira toda a epiderme. Ah, entendi. É por isso que o peeling de fenol é considerado um procedimento invasivo? Na verdade, qualquer procedimento que a gente faz que rompe a barreira da pele é um procedimento invasivo, sabe? Qualquer procedimento desse oferece riscos, né, maiores ou menores, dependendo da profundidade dele. Ah, entendi. Então tem que ser bem indicado, né? Sim, cada caso ali vai ser um. Com certeza. E por que as pessoas buscam o peeling de fenol especificamente, né? Assim, o fenol está muito em alta, né? Todo mundo está falando e a gente vê resultados muito bons, né, com o fenol, porque ele promove um rejuvenescimento da pele, porque a gente consegue atingir a camada até a derme e estimular colágeno. E tirar toda aquela pele que foi fotolesada, né? Pelo sol ou pela acne, né? Uhum. Então, essas são mais as indicações dele, né? Apurando sobre o tema, né, eu achei curioso, tem algumas manchetes assim, procedimento que rejuvenesce em 20 anos uma pessoa, né? É isso mesmo? Assim, na verdade, tem muitos anos que a gente usa esse tipo de procedimento, né? Foi desenvolvido por uns dermatologistas americanos. E assim, a gente sempre usou para cicatriz de acne, para rejuvenescimento. E assim, é um procedimento relativamente barato. Então é por isso que ele faz tanto sucesso, né? Entendi. Mas ele tem muitos riscos, então a gente tem que ficar, né, de olho nisso, né? E quais são as principais queixas, né? Eu vi que ele é muito eficaz no sentido de, acho que flacidez, ruga, nesse sentido? Na verdade, ele é mais eficaz em rugas, em pele fotoexposta, né, que foi muito exposta ao sol, então aquelas peles que tem muitas manchas, que tem aquelas rugas mais finas. Na flacidez ele funciona também, mas não tanto quanto outros procedimentos. Então... Sim. Achei interessante, Laura, que você falou várias vezes sobre risco, né? Falar, tem que tomar muito cuidado. Sim. É um procedimento, todo procedimento vai ali, né, atingir uma camada, não vai ser tão superficial assim, principalmente o de fenol. E, infelizmente, gente, a gente teve um caso de um rapaz que ele morreu fazendo esse procedimento, foi um caso muito triste. Sim. E a partir desse ponto eu queria entender, Laura, quais são os riscos associados ao procedimento, ao peeling de fenol? Tá, então, tem os riscos estéticos, né, que envolvem hipopigmentação, quando a pele fica muito manchada, pode ficar muito ou pouco, ou ficar sem cor, né, então isso é um risco estético. Ou quem tem tendência queloide, pode gerar cicatrizes inestéticas. Mas o mais grave são os riscos sistêmicos, que ele pode afetar os rins. Ele é cardiotóxico, pode afetar o coração, causar uma parada cardíaca. Então, na verdade, o fenol, quando você usa em altas concentrações para fazer um peeling eficaz, para ele chegar até a camada mais profunda da epiderme, a derme, você tem que usar uma concentração muito alta. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, porque se você usa muito produto, o que pode acontecer é causar um problema cardíaco, pulmonar, renal e levar à morte, né? Entendi. Então, é uma coisa é um procedimento que tem que ser monitorado. O paciente tem que estar monitorado o tempo todo, sabe? Ele tem que ser feito no bloco cirúrgico, por exemplo? É o nosso praxe, sabe? Ou senão no consultório médico a gente tem todo o aparato, né? Não precisa ser o bloco, mas a gente tem uma sala de pequenos procedimentos onde a gente tem todos os aparatos para
no caso de uma parada cardíaca, né? Ou qualquer outra emergência médica. Entendi. E aí, então, no caso, o profissional qualificado para fazer esse tipo de procedimento, né? Qual que é, assim, quem pode fazer com segurança? Então, no caso, é o médico, né? Porque a gente, na verdade, o que acontece? Você fazer o curso e aprender a fazer o peeling de fenol é uma coisa que não é tão difícil, né? Que ele passa o peeling. O problema é que as complicações que surgem, somente o médico sabe resolver. Entendi. Normalmente, assim, o profissional mais dedicado vai ser o dermatologista mesmo, Sim, né? e também o cirurgião plástico, né? Entendi. Então, assim, né, já dá uma dica para quem está assistindo o nosso programa. Quem viu o peeling de fenol, ficou interessado, o primeiro passo, então, seria marcar uma consulta com o dermatologista. Sim, com certeza. E qualquer outro procedimento estético, né? A gente tem que sempre procurar um profissional qualificado, né? Porque é perigoso, né? Sim, demais. Nossa, e eu fiquei muito curiosa, porque realmente é um procedimento que te chama a atenção quando você olha. A gente vai falar, né, mais pra frente sobre essa questão do passo a passo, de como que faz o procedimento. Por isso que eu percebo essa necessidade desse cuidado, né? Agora, todo mundo pode fazer o peeling de fenol? Ou, assim, depende do tipo de pele? Como que é? Pois é, como eu falei, depende do tipo de pele. Porque tem pessoas que têm, por exemplo, tendência a queloide, não é muito indicado. Pessoas que são na pele preta, né? Pessoas que têm a pele produzem mais melanina, pode ficar mais escuro, né? Pode pigmentar mais ou pigmentar de menos. E também tem umas pessoas que têm alergia ao fenol, né? Então, o fenol tem reação com outras substâncias que a gente usa no dia a dia. Então, é importante a gente saber quais as alergias que a pessoa tem antes de fazer o peeling de fenol. Entendi. E aí, pessoas mais jovens, por exemplo, podem passar por esse procedimento? Podem, dependendo, né, da saúde deles, né? Se a pessoa não tem qualquer contraindicação dessas, com certeza. E o fenol pode ser usado também para peelings menores. A gente usa para cicatriz de acne, junto com outras substâncias. Entendi. Que funciona muito bem. Você falou sobre a questão do estado de saúde, né? No caso, são solicitados exames antes de fazer esse procedimento? Sim, eu sempre peço, porque eu acho que, né, a gente segurança em primeiro lugar, na saúde em primeiro lugar. Né? Eu acho importante, Laura, a gente trazer, porque a pessoa que vai buscar o procedimento, ela tem que entender literalmente como que é o procedimento. Então, você vai passar por uma consulta com um dermatologista, a partir daí vai ser solicitado alguns exames, né? Para ter a certeza de que está tudo certo para fazer. Sim, e também não é um milagre, né? Tem algumas doenças, por exemplo, tem alguns tipos de cicatrizes de acne que não respondem ao fenol. Então, a gente tem que avaliar muito bem o que você vai fazer. A gente pode oferecer o peeling de fenol, mas às vezes a gente vai ter que fazer um preenchimento junto ou algum outro procedimento. Entendi. E normalmente o peeling de fenol, a pessoa ela faz ali em todo o rosto ou em regiões específicas? Então, se você vai usar com uma quantidade muito grande, ele pode causar todas essas reações cardíacas, ou então a gente não indica para fazer no rosto todo, a não ser que o paciente esteja monitorado. O que a gente faz geralmente é usar em pequenas quantidades em locais específicos, como periocular, em volta da boca. Entendi, mas Que ele é concentrado na região facial, meu pescoço não entra. Por ele ser muito profundo, ele pode causar cicatrizes nesses locais. A gente pode fazer, mas tem que ser muito bem indicado. A gente consegue, assim, explicar para o pessoal de casa como que o fenol ele age na pele, assim, para a gente entender, a partir do momento que você coloca aquele produtinho lá, essa substância, o que acontece? Então, ele promove uma queimadura na pele. É como se você estivesse jogando um ácido mesmo. Só que aí a gente sabe exatamente quando ele começa a agir, a pele aparece, ela começa a ficar mais brancacenta, a gente tem a hora de parar e começar a tamponar ele de uma outra substância para neutralizar ele, para ele não ir mais profundamente. Entendi, precisa de muito conhecimento para poder conseguir até saber a hora de parar, né? Sim. Enfim. E saber fisiologia, né, na pele, como a pele age, né? A dona Andréia, ela tem 82 anos e fez o peeling de fenol há 1 ano e meio e compartilhou tudo com a gente. Vamos ver. Me chamo Andréia, tenho 82 anos, fiz o procedimento há 1 ano e meio com a doutora Lília Molini, excelente profissional, muito competente. Fiquei muito satisfeita com o procedimento, pois melhorou. Todo mundo fala que eu renovei uns 10 anos. Eu era muito enrugada mesmo, não é tão enrugada, mas já melhorou bem, melhorou bem. Agora, eu aconselho, quem for fazer, é só procurar uma pessoa competente para fazer. Dói um pouco, mas é coisa que você supera. Fiz com anestesista perto, com anestesia, com anestesista, e depois de 10 dias, mais ou menos, esse período você fica 3 dias sem poder comer
coisa dura, fica tomando as coisas só no canudinho, depois com 10 dias você volta lá na médica e ela tira aquele plástico e aí volta a fazer os tratamentos com os cremes que ela manda. Então, bem satisfeita. Agradecer, né, a dona Andréia por ter compartilhado com a gente um pouquinho do caso dela. E assim, esse é um ponto interessante, Laura, esse bem-estar, sabe? Essa satisfação de você estar bem com você, né? Querendo ou não, eu não sei se a gente pode encaixar isso como um autocuidado, talvez sim, né? Porque a parte estética importa para muitas pessoas, não é? Não, assim, eu acho que é um cuidado com a gente mesmo, né? Assim, você se sentir bem e... Antes as pessoas não sabiam que o sol fazia tão mal, então as pessoas, né, as pessoas mais velhas de agora, eles têm uma pele muito forte e envelhecida. Eu acredito que a gente não vai ter tanto esse problema com essa nova geração que a gente usa protetor solar todo dia. A gente já entendeu quais são os malefícios do sol, né, da exposição solar prolongada. Sim. Então eu acredito que não vai ser tão necessário um procedimento invasivo, mas com certeza, né, a gente vai estar aí para fazer. É uma reflexão muito legal, assim, da gente fazer, porque realmente, né, o sol, ele causa muitas manchas na pele. A gente já falou aqui no programa várias vezes sobre a importância do uso do protetor solar diariamente, de repassar ao longo do dia também. E é o que você disse, né, hoje, assim, a gente, graças a Deus, a gente tem muito acesso à informação. Sim. Ainda tem pessoas que não usam, né, mas, assim, a gente tenta, principalmente aqui no programa, sempre reforçar a questão do protetor. E ver a dona Andréia feliz, ela falou que está muito satisfeita, ela contou pra gente que ficou muito satisfeita. E assim, acho bonitinho ela contando de que as pessoas olham pra ela e falam, nossa, sim, né, você tá 10 anos a menos. Sim, né? Eles falam, você fez um plástico aí, né? Mas na verdade é equivalente, né? Assim, o pós dele é bem equivalente a uma ritidoplastia que a gente chama, né? Que é uma plástica no rosto, uma cirurgia plástica, né? Sim. E eu confesso, Laura, que as imagens, eu vi algumas imagens na internet também, tem muita coisa, né? Principalmente agora que o assunto está em alta. Eu vi muita imagem do procedimento, durante o procedimento, e eu fiquei um pouco, assim, chocada, sabe? E eu queria entender, a partir de agora, como que é esse procedimento, passo a passo, né? Antes, durante e depois do peeling de fenol. Então, geralmente a gente usa um anestésico, né? A gente não pode usar muito anestésico tópico, na verdade, porque o fenol ele tem uma reação com o anestésico. Então o anestésico piora, né, a cardiotoxicidade, a toxicidade do fenol. Então o que a gente faz geralmente é no bloco cirúrgico, né? Se vai fazer um procedimento tão invasivo assim, a gente faz um bloqueio anestésico ou anestesia, com um anestesista mesmo, geralmente. Depende do paciente, né? O paciente mais idoso, a gente prefere fazer uma anestesia, tem um anestesista ao lado. E depois da anestesia, a gente faz, né, limpa a pele, faz a asepsia como se fosse uma cirurgia mesmo, passa o peeling e depois a gente tem que tamponar ele, né? E logo depois, a gente já coloca uma proteção na pele, né? É como se fosse uma camada protetiva, como se fosse um curativo. O que a dona Andréia chamou de plástico ali, talvez. Ele parece um plástico, né? É um curativo, sabe? Esse curativo ajuda a pele não infeccionar, né? E cicatrizar mais rápido, na verdade. Entendi. E a partir desse momento tem vários cuidados, né? Ela falou sobre a questão da alimentação. Sim, na verdade é porque quando você faz essa ablação, né, que a gente chama, quando você tira a epiderme inteira, você não consegue abrir a boca. Sabe? Tem esse problema, que você faz uma queimadura extensa. Então a pessoa não consegue comer. Então, na verdade, a gente dá canudinho, tem que tomar líquidos, né? É um procedimento invasivo. Então, assim, as pessoas têm que saber, né? Tem que estar preparado, a gente tem que conversar sobre isso antes de resolver fazer. Sim, né? E nas imagens que eu vi, realmente, você falou da queimadura, a gente consegue ver muito avermelhado e como se fosse realmente uma queimadura ali no rosto. Sim. Isso é normal, então. É normal, é o esperado. Na verdade, a gente faz uma ablação completa. Isso, antigamente, tinha um laser também que chamava laser de CO2, que fazia exatamente a mesma coisa. Aí agora a gente já tem outros procedimentos que não precisam fazer tanta ablação na epiderme, que a gente faz alguns pontos e ele faz o resultado igual. Então, assim, a gente tem outros procedimentos que equivalem ao peeling de fenol, que são menos invasivos que o peeling de fenol, sabe? Então, é bom a gente falar isso, assim, não né? É bom, mas tem indicações e tem outras opções
para quem não pode fazer o peeling de fenol. Ah, tem alternativas, Sim, né? claro, Uma sim. ideia legal de tema para falar, Sim, né? Falar sim. sobre os tipos de procedimentos Sim. estéticos que são voltados para o rejuvenescimento. Sim, sim, claro. Em relação ao peeling, também me chamou a atenção uma imagem que eu vi, que não foi o caso da dona Andréia, foi outro que o rosto dessa pessoa estava muito inchado. É normal também esse inchaço, sim. assim? Esse edema, né, que a gente chama, inchaço a gente chama de edema, é muito normal, acontece em mais ou menos 90% dos pacientes. Então, os pacientes sabem que vai inchar e às vezes a gente tem que intervir, né, com da medicação. Então, assim, tem que ser, as pessoas têm que saber, porque incha mesmo, incha mesmo. Eu imagino que tudo isso é passado, né, ali para aquele paciente no momento, Sim, né, Laura? Claro, não, até antes, né, a gente tem que orientar, porque na verdade o pior do procedimento não é na hora. O pior é durante, né, depois, né, porque aí você tem que ter todos os cuidados, o paciente tem que saber os cuidados que ele tem que tomar depois de fazer o procedimento. Igual ela falou, né, tem que ficar em casa, não pode se expor ao sol. Eu peço pelo menos 15 dias fora, né, dentro de casa, não se expor ao sol de forma alguma, né, e saber também que não vai poder se alimentar durante os 3 dias, né, todos esses cuidados. Entendi, é importante porque eu imagino que é um pouco assustador você se olhar no espelho, né, eles têm que manter a calma, que tá tudo certo, é isso mesmo. Sim. Quanto tempo leva esse pós, né, esse momento que você continua com esse curativo? Então, depende, geralmente mais ou menos 3 a 5 dias, mas depende do paciente, o paciente pode ficar até uns 15 dias, ainda com a pele avermelhada, e a recuperação completa é em torno de 30 dias. E depois que você tira ali esse curativo, a pele, ela já entrega algum resultado ou aí demora ainda? A gente já vê um resultado, mas a gente vê ainda uma vermelhidão, a pele fica muito vermelha ainda, bem inchada ainda, então assim, pra gente ver um resultado que a gente fica satisfeito, pra você falar assim, ah, gostei, eu falo, mas no mínimo 15 dias. Ah, entendi. Então é um processo ainda tem que demorado. ter paciência, né? Porque realmente, né, nas fotos que eu vi, as pessoas ficam muito vermelhas ainda. E aí, nesse momento, ainda tem que ter esse cuidado, imagino, com proteção. O que a pessoa tem que levar em conta, em consideração depois também? Então, manter a pele muito hidratada, né? Sempre hidratar a pele. Usar cicatrizantes, né? Indicados pelo dermatologista, ou cirurgião plástico que fez o procedimento. E a proteção solar. Né? Igual eu falei, eu peço para os meus pacientes não saírem de casa. Entendi. E fazer no inverno. É melhor, né? Sim, importante. Que a radiação é menor. Agora, eu queria entender, Laura, a expectativa real em relação ao peeling de fenol, né? É um procedimento que ele vai durar a vida inteira, porque hoje a gente tem muito procedimento estético que você tem que ir repetindo sessões, né? A cada meses, enfim. Como que é o caso do peeling? Então, quando você faz um peeling invasivo, ele continua estimulando o colágeno por pelo menos uns 4 a 5 anos, geralmente, né, gente? A gente não pode afirmar isso porque a gente não é uma ciência exata, né? Depende da pessoa. Mas quando a gente vai envelhecendo, então, na verdade, você vai perdendo o efeito porque você vai envelhecendo. Mas a pele, que como era fotolesada, do jeito que era com as ruguinhas, ela nunca vai voltar daquele jeito. A não ser que você não tome cuidado e fique no sol, né, de novo. Mas após esse procedimento, a pessoa exige dessa pessoa um cuidado a mais, assim, ela tem que usar algum tipo de produto na pele para manter o resultado, né, desse procedimento? Filtro solar, né? Filtro solar e hidratação, né? O protetor solar, ele os cuidados que a gente tem no dia a dia, né? Porque senão não adianta, né? Você vai fazer um procedimento, eu falo para os meus pacientes, você vai fazer o procedimento, mas se você não cuidar, não adianta, né? Fazer um procedimento e não fazer exercício físico, né? Pois né? Sim. E assim, eu acho muito importante a gente abrir esse espaço para falar sobre esse tipo de procedimento. Eu vejo agora, porque eu acho que realizar o peeling de fenol pode ser o sonho de muita gente, né? E é o sonho de muita gente que tem ali aquele desejo de passar por ele. Principalmente depois de casos como que a gente teve recentemente, pessoas ficam com medo, né? Mais receosas também. O que você diria para essa pessoa? Então, se você tem a indicação de fazer, confie no seu médico, né? Procure um dermatologista credenciado pela Sociedade, né, Brasileira de Dermatologia. Isso é muito importante. E confie no médico. A indicação é precisa. Se você tem indicação, vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Né? E seguindo todos os passos direitinho que você já falou aqui pra gente, também vai ficar tudo certo. Exatamente. Ótimo, Laura. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Deu para esclarecer, né? Ah, que bom. Obrigada a você. A gente combina depois outro programa para falar sobre os procedimentos estéticos voltados para essa área. Combinado, estarei aqui. Tá bom? Muito obrigada.
É isso, gente. Já falei que essas conversas são importantes para aumentar a conscientização e explicar os cuidados necessários ao realizar um tratamento estético, né? E eu aproveito para reforçar que procedimentos invasivos, como é o caso do peeling de fenol, devem ser feitos por médicos. Por isso, é crucial consultar com um dermatologista e realizar o tratamento com um profissional qualificado. Não coloque a sua saúde em risco. Combinado? O De Bem Com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no canal da TV Horizonte no YouTube. Basta procurar por Canal TVH. E o nosso Instagram também está cheio de conteúdo exclusivo. Então segue o nosso perfil no @Canal TVH. Muito obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Tchau!